Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula as representações de dispositivos de conexões. Bom, na aula anterior nós falamos um pouco a respeito sobre os ícones que seriam mais utilizados. Esta aula nada mais é do que a continuidade dos ícones, né? Os ícones padrões, porém sobre um outro assunto, né? Na aula passada nós falamos dos ícones que compõem o diagrama, né? Compõem a rede, seriam os aparelhos, no caso. E esta aula nós falaremos especificamente sobre as conexões e também sobre alguns dados adicionais, tá bom? Então, o que é importante nós sabermos que para garantir a clareza, os dispositivos e as conexões elas devem ser representadas de maneira consistente, tá? O que seria a maneira consistente? Sempre haverá as representações entre esses dispositivos de maneira uniforme, nunca esquecendo de um ou outro, tá bom? Então, o primeiro tipo de conexão que nós temos é um tipo de conexão físico, tá bom? E como que nós fazemos a identificação de um tipo de conexão físico? Geralmente nós utilizamos linhas contínuas que indicam os cabos de Ethernet ou cabos de conexões de fibra óptica. Como assim, Ávila? Vamos fazer aqui um exemplo, bem breve e bem rápido. Vou colocar um laptop e vou colocar aqui um computador, tá bom? Se eu fosse falar que esses carinhas aqui, eles fossem ter uma conexão cabeada, uma conexão física, eu faria a representatividade de uma linha contínua, beleza? Só que toda vez que eu faço uma representatividade de uma linha, sempre fica uma seta numa extremidade. Eu posso vir aqui ao lado direito e retirar esta determinada seta, beleza? Fazendo isso, eu consigo ter aqui uma linha contínua. E esta linha eu também posso estar delimitando as espessuras. Então eu posso deixar até um pouquinho mais robusta. Assim, por exemplo, se fosse um cabo de Ethernet, poderia deixar azulzinha, beleza? Então aqui seria uma representatividade física, tá bom? Agora, quando é uma representatividade wireless, uma representatividade sem fio? Poderia falar aqui sobre Wi-Fi, eu poderia falar aqui sobre rede analógica, rede digital, voltada à telefonia, por exemplo. Então, geralmente, para quando é sem fio, nós colocamos linhas tracejadas ou ondas, que aí nós indicamos sinais de Wi-Fi, sinais de Bluetooth, sinais analógicos, sinais digitais e assim sucessivamente. Então, se eu fosse fazer aqui uma conexão que fosse relacionada a Wi-Fi, por exemplo, eu poderia mais uma vez fazer a conexão de ambos, retirar a seta ao lado direito, aumentar a espessura assim como eu fiz com o anterior. Poxa, Vila, mas ele está contínuo. Exatamente. Eu vou deixar aqui selecionada a minha linha e eu tenho esta opção aqui, ó, que eu posso colocar tracejado. E aqui eu estou fazendo um tipo de identificação sem fio. Estou fazendo identificação wireless, beleza? Poderia colocar outras formas, sinal de onda, por exemplo. Poderia pesquisar, então se eu colocasse aqui, ó, sinal de onda, vamos ver o que ele vai aparecer. Sinal analógico. Também não vai aparecer. Mas aqui varia muito de como você pesquisa, tá? Por quê? Muitas das coisas elas são em inglês, então quando você pesquisa em português, dificilmente você acha. Beleza? Mas se eu fizesse aqui, por exemplo, tá? Uma simulação de ligação, sinal sonoro, talvez, eu poderia utilizar este símbolo, tá bom? E eu poderia colocar aqui, ó, um telefone para um celular, tá?
E aqui eu colocaria o sinal de onda. E esse sinal aqui, para até ficar parecido, semelhante com uma onda, poderia colocar ele desta forma aqui. Seja um sinal modular entre um e outro. Beleza? São coisas que nós vamos pegando ao decorrer do tempo. Poderia ser através de uma antena de rádio. Eu poderia ter aqui, ó. O sinal vai para a antena e da antena distribui da antena para o celular, né? Nunca vai direto. Poderia ser assim, dessa forma, por exemplo. Então basta e me cabe achar os ícones ou os elementos, as formas geométricas que são pertinentes ao que eu quero. Aqui provavelmente não vai ter nada relacionado. Aqui talvez o máximo que eu pudesse fazer fosse isso daqui, né? Claro, utilizando os ícones que nós temos. De certa forma, também teria uma certa representatividade. Beleza? Então, isso daqui seria para conexões sem fio, tá bom? Então, conexões wireless e conexões de outra forma, Bluetooth, rádio e assim sucessivamente. Beleza? Aí nós temos um outro tipo que seria VLAN ou subrede, tá? Aí são áreas sombreadas ou delimitadas, indicando um segmento dentro da rede. Aí talvez eu pudesse fazer a utilização de uma forma geométrica, utilizar aqui ó, o retângulo. Eu poderia clicar com o botão direito e colocar para trás. Que aí o meu notebook, no caso, né, ele ficaria sobreposto pelo meu objeto, né, pela minha forma geométrica, e eu deixaria aqui uma certa forma sombreada, beleza? Outro ponto de atenção que também é bem importante, tá? Etiquetas. O que são as etiquetas, Ávila? As etiquetas, elas são nada mais do que a identificação dos dispositivos, tá bom? Então eu posso fazer a identificação utilizando rótulos que indicam IP, hostnames ou função desses meus aparelhos, função das minhas formas, dos meus objetos que eu venha a ter, tá? Então, o que acontece? Resumo do resumo. Eu não tenho nenhum tipo de ferramenta ou recurso dentro do meu menu Network que permita com que eu escreva, tá bom? E se eu vier a dar duplo clique aqui ó, no meu ícone, eu consigo... Então, se você observar, ó, fica piscando para que eu digite. Beleza? Como eu vou fazer isso? Tenho duas formas. De novo, ou eu dou duplo clique no meu elemento e aí eu escrevo, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, notebook, beleza? IP 192.168.0.1, por exemplo. 0.1 não, né? 0.111, por exemplo. Certo? Ou eu poderia vir aqui no meu primeiro menu, que é o menu geral, ferramenta de texto, e aí eu consigo também adicionar o que eu preciso. Eu vou colocar aqui, ó, 192.168.0.112. Ávila, qual a diferença de eu utilizar um para utilizar o outro? A diferença é bem simples. Quando você dá duplo clique, obrigatoriamente você sempre escreve abaixo, beleza? Então, se por um acaso eu estou desenhando um diagrama e eu precisasse fazer uma ligação em vertical, já me atrapalharia. Bom? Agora, se por um acaso eu preciso fazer a ligação vertical e eu tenho a ferramenta de texto separada, de forma apartada, eu consigo colocar em qualquer extremidade que eu queira. Então, isso daqui me facilita, apesar de eu sempre utilizar uma ferramenta a mais, que é a ferramenta de text. Só que à medida que você usa uma, você copia e cola e acaba utilizando em outros lugares, olha só. Então, é bem mais fácil. Bom, como eu faço geralmente? Para ocasiões que eu vejo que não há necessidade de mudança, igual aqui, que houveram ligações em horizontal, eu vou e dou duplo clique. Agora, quando eu vejo que há necessidade de ligações de
outro ângulo, em vertical, em diagonal, por exemplo, aí eu acabo optando em utilizar a ferramenta de texto, tá? Porque aí eu consigo fazer os posicionamentos devidos aonde eu queira, beleza? Mas isso vai de acordo com cada um. Então, à medida em que você vai se adaptando conforme você vai fazendo, você vai entendendo quais são as melhores formas para cada ocasião, tá bom? Dando continuidade, voltando aqui para os nossos ícones, né? Como estávamos falando sobre as etiquetas, aqui basicamente você sempre vai acrescentar as informações que é pertinente ao elemento que você está utilizando ou a ação que este elemento deve realizar. Por exemplo, quando você estiver falando sobre servidores de armazenamento, armazenamento em cloud, é bem importante você também ressaltar quais são os dados ou os tipos de dados que aquele determinado servidor está armazenando. Por exemplo, se é dado de cliente, se é dado interno da empresa, se é um dado que é julgado como um dado restrito de segurança, quais são as pessoas que geralmente podem fazer o acesso. Informações adicionais também são bem importantes. Caso tenha algum determinado problema, quais são as pessoas que você deve contatar? Quem são as pessoas responsáveis pelo quê? Quais são os números de contato, e-mails para contato dessas pessoas? Tudo isso também deve ser levado em consideração, tá bom? E por fim, porém não menos importante, nós também temos setas, tá? Então, diferente das linhas que nós comentamos, linhas contínuas, linhas pontilhadas, nós também temos as setas, que elas fazem a representação do fluxo de dados. Indicam as direções específicas, principalmente nas redes lógicas, tá? Então, se eu estou fazendo o desenho de rede lógica, por exemplo, eu vou falar para qual é o direcionamento do tráfego, ou seja, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu esteja falando entre um notebook e uma câmera, tá bom? Aqui, como que seria os dados? Os dados seria praticamente da câmera para o notebook ou o notebook para a câmera. Seriam simultâneos, tá? Mas aqui eu falaria especificamente que eu conseguiria ver as imagens da câmera no notebook. Então, o direcionamento da seta, ele seria da onde? Da câmera para o notebook. Então, este tipo de seta aqui em específico, eu faço a indicação do direcionamento, ou seja, quem é o emissor do dado, quem é o emissor da informação e quem é o receptor, que no caso seria o notebook. Isso daqui seria de forma lógica, uma representatividade de forma lógica, ou seja, os dados estão trafegando da câmera para o meu notebook, ou da câmera para o meu celular, por exemplo. Então, deixa eu acrescentar aqui, ó, da câmera para o celular. Então, tudo isso nós levamos em consideração, beleza? Então, são coisas que são bem comuns, vocês verão bastante, tanto os ícones que nós falamos na aula anterior, quanto estes tipos de símbolos também, estas utilizações em relação a linhas, principalmente, e as etiquetas, tá bom? São os nossos norteadores, por bem dizer. Então, é através deles que nós vamos conseguir fazer muitas identificações em relação à conexão, qual tipo de conexão, a tráfego de dados e também a demais informações que é pertinentes ao diagrama no geral, não só ao elemento, ao objeto em si, mas ao diagrama em geral, beleza? Eu vou me despedindo por aqui, esta aula também ficou mais extensa do que deveria. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam interessados na parte prática. Próxima aula nós daremos continuidade, vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.